Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiala aqui do Rede Rafas e hoje vim trazer uma daquelas curiosidades que não são importantes, mas que todo mundo gosta de saber. Pois bem, então após a vinheta você vai conferir comigo algumas novelas da Globo que simplesmente nunca, em hipótese alguma, serão reprisadas, porque as suas fitas não existem mais. O que aconteceu? Por que essas fitas não existem? Tudo isso e muito mais eu vou contar logo após a vinheta, então fica coladinho aqui comigo, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Bom, vamos começar a organizar essa situação. As novelas, elas são gravadas em fitas e são exibidas, ok? Isso todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Mas lá no início da década de 70, entre 1960 e 1970, principalmente nesse período em que a TV, em que as telenovelas brasileiras estavam dando ainda os seus primeiros passos, o que acontecia? Era muito caro para a emissora ter que arcar com esses custos de comprar novas fitas, de adquirir esse novo material para poder gravar as novelas que fossem surgindo, que fossem ser exibidas. Então o que eles fizeram? Em vários momentos, em várias situações, eles pegaram fitas de novelas antigas, daquelas primeiras, as pioneiras da TV, e gravaram outras tramas em cima. Ou seja, é impossível recuperar estes arquivos. E também a TV Globo, em 1971 e 1976, foi acometida por um grande incêndio. E nesses 2 anos, muitas fitas de novelas também simplesmente, viraram pó. Então muitas novelas foram tomadas, muitas fitas de novelas foram tomadas pelo fogo e também não há possibilidade delas existirem. Então essas histórias só ficam nas lembranças de quem é mais velho, em especial nossos avós, nossos pais, e também no coração dos novatos, assim como eu, que tem vontade de assistir, mas sabe que isso é um sonho impossível de acontecer. Mas calma, já falei demais, filosofei demais, esse vídeo não é uma aula de história, vamos ao que interessa. Que novelas são essas? Vamos começar falando de Ilusões Perdidas, a novela que teve 56 capítulos e foi protagonizada por Leila Diniz e Reginaldo Faria. A história em si não teve nada de surpreendente, não é uma novela que marcou, não é uma novela assim que super bombou, mas ela simplesmente foi a primeira telenovela que a Rede Globo produziu. Então ia ser muito interessante se a Globo tivesse em mãos, tivesse esse arquivo bem preservado, bem guardado, de sua primeira novela. Mas isso também é algo que a gente não vai saber, é algo que a Plim Plim não tem, porque ou gravaram em cima dela, que é a hipótese mais provável, porque foi a primeira novela da emissora, então eles reaproveitaram a fita, ou ela foi consumida pelo incêndio. Mas, mesmo sem nada extraordinário, seria muito interessante se a Globo tivesse a posse das fitas de sua primeira telenovela. Agora a gente vai falar do primeiro grande sucesso da TV Globo, Sheik de Agadir, que foi exibida ali de meados de 1966 até o comecinho de 1967. Mas você pode estar se perguntando, Fatielo, por que essa novela foi o grande sucesso? Pois é, sabe aqueles assassinos misteriosos, aquele quem matou que a gente gosta? Pois é, tudo começou em um Sheik de Agadir, porque tinha um assassino misterioso que ele aparecia em cena com suas mãos encapuzadas de luvas pretas, então só aparecia essas luvas pretas sufocando, matando os personagens da trama. E depois, no último capítulo, foi descoberta que a personagem da Marieta Severo, que na época tinha 18 anos, sua primeira personagem em uma novela era a grande assassina da trama, o que pegou todo mundo de surpresa, porque ela tinha ali uma personagem, ela era uma princesa, então era muito angelical, era muito doce, e no fim, botou metade do elenco para morrer sufocado. Tanto como Ilusões Perdidas, o Sheik de Agadir e outras tramas que eu vou falar agora, o que restam são poucas fotos, essas fotos assim que a gente pode encontrar na internet também. E eu confesso que eu gostaria muito que a Globo dedicasse um horário exclusivo para remakes assim. Ainda mais, quem sabe, no Globoplay, que tem essa possibilidade. Ela tinha antes o horário das 23 horas, que eram micronovelas, mini novelas, se é que a gente pode dizer assim, e que eram remakes. Então teve Saramandaia, o Astro, Gabriela, o Rebu. Depois eles começaram a criar tramas inéditas, aí começaram com Super Série, aí descaracterizaram tudo, tanto que acabou. Mas eu acho que ia ser muito interessante se tivesse um espaço, ou dentro da TV aberta mesmo, ou no Globoplay, para eles implantarem remakes. Pode até ser em formato de minissérie, com poucos capítulos, contando essas histórias antigas que a gente não vai mais ter possibilidade de ver. Agora eu vou falar de um outro grande super sucesso que você com certeza já ouviu falar. Não importa se você tem 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 anos ou menos que isso.
Com certeza você já ouviu falar da primeira versão de Véu de Noiva. Então a novela foi escrita por Jeanette Claire, teve 221 capítulos e foi protagonizada por Regina Duarte, que estava fazendo a sua estreia na Globo, e pelo ator Cláudio Marzo. Acontece que ela ficou muito marcada na história da emissora porque foi uma das primeiras tramas assim com ares mais modernos. Então nos primeiros anos ali da TV Globo, você pode perceber que as novelas eram de capa, espada e nazismo e coisas mais voltadas para esse lado que era o estilo da Glória Magadam, que comandava ali o roteiro das telenovelas. Depois, elas foram se modernizando, elas foram se aperfeiçoando, foram chegando outros talentos na emissora, e Véu de Noiva é a primeira novela assim modernona mesmo, sabe? Por isso que foi um marco na emissora e também foi um sucesso, revelou aí Regina Duarte, que durante muitos anos foi a namoradinha do Brasil, enfim. Só que as suas fitas também não existem mais. O que sobrou foram apenas pouquíssimas fotos dos bastidores e das cenas e de coisas do tipo. Em 1970, a TV Globo produzia no horário das 7 horas, ou melhor, 19 horas, a trama Pigmalião 70. Agora vocês sabem por que o 70, que ela foi produzida, que ela foi ao ar em 1970. A trama foi escrita por Vicente Sesso, protagonizada por Cláudio Cardoso e por Tônia Carreiro. E ela foi marcante porque ela também, lembra que eu falei dessas novelas com roupagens mais modernas? Então, ela foi a primeira da faixa. A primeira vez que a TV Globo apresentou uma trama assim modernona no horário das 19 horas, e ela fez um sucesso relativo, ela foi bem comentada na época, ela foi super bem aceita pelo público. A gente podia perceber naquele período que a galera que estava em casa, eles queriam mesmo essa modernidade, queriam essa coisa diferente, tanto que Véu de Noiva fez muito sucesso, Pigmalião 70 também. Mas assim como as outras obras que eu já citei anteriormente, impossível, nós não veremos nenhum vestígio sequer dessa trama outra vez. Quer dizer, eu nunca vi pelo menos, né? Entre março de 1971 e outubro do mesmo ano, a TV Globo produziu a novela O Cafona, protagonizada com maestria por Francisco Cuoco e por Marília Pêra. Os dois simplesmente brilharam na novela, roubaram a cena, e essa trama ela causou muita revolta nos granfinos do Rio de Janeiro, porque eles cutucavam mesmo a ferida, sabe? A hipocrisia dessa gente. Eu não sei como que era na época, né? Então se você é desse período e quiser comentar aqui pra gente dar uma atualizada, vai ser super bem-vindo o seu comentário. Mas o que se sabe é que as pessoas da High Society, as pessoas da elite da década de 70 ali, ficaram bem revoltadas com a novela, com a maneira em que esse universo era abordado dentro da trama. Bom, mas se eles lançaram Praga, deu certo, porque assim como tudo que eu já citei no vídeo de hoje, você sabe, as fitas não existem mais, Então, o Cafona eu acho que seria bem interessante trazer para os dias de hoje, que eu acho que é uma daquelas novelas atemporais, sabe? Como Tieta, Vale Tudo, que pode passar 20, 30, 40 anos, quando a novela é exibida, ela tem assuntos assim pertinentes que você fala, caraca, isso já acontecia 50 anos atrás? Pois é, meus queridos, tem coisa que infelizmente não muda na sociedade. Então eu acho que se o Cafona voltasse nos dias de hoje, também ia trazer essa representatividade aí, que ia causar um auê bacana. Entre abril de 1971 e janeiro de 1972, a TV Globo exibiu mais uma novela de Vicente Sesso, que foi um enorme sucesso, Minha Doce Namorada, que teve como protagonista quem? Regina Duarte. Foi a partir desse ponto que ela ficou conhecida como a namoradinha do Brasil. Você sabia dessa? Que ela recebeu esse apelido porque ela protagonizou uma novela que chamava Minha Doce Namorada. A novela foi um sucesso absoluto, teve 242 capítulos, mas lembra que eu falei daquele incêndio que acometeu a Globo em 1971, ali no comecinho da década, em 1976? Pois é, em um desses incêndios, Minha Doce Namorada virou pó, porque as fitas foram acometidas pelo fogo e não existe mais vestígio nenhum dentro da emissora. Entre novembro de 1974 e abril de 1975, a TV Globo exibiu uma trama experimental do Braulio Pedroso, O Rebu, uma novela contada em 112 capítulos que se passava em um único dia. Era uma festa, tinha um corpo na piscina e ao longo dos capítulos tinham vários flashbacks dos personagens. Então o público tinha que descobrir quem matou, tinha que descobrir quem morreu, enfim, era uma loucura. E sempre que eu ouvia falar sobre o Rebu, eu ficava assim, caraca, deve ser muito interessante essa trama. Mas daí veio o remake em 2014 e as coisas não ficaram muito esclarecidas pra mim. Eu não gostei muito da maneira em que eles conduziram a trama. Eu acredito que sua versão original foi muito mais bem feita, muito mais criativa. Então eu acho que eles deveriam, é um dos poucos remakes
que eu acho que eles deveriam ter pegado assim mesmo a mesma roupagem, tanto que no remake não teve aquele mistério de quem é que tava morto na piscina, porque em 1974 tava lá um corpo morto na piscina e tinha aquela coisa de que mulher se fantasiava de homem, homem se fantasiava de mulher, então o cadáver ali o público não sabia se era de fato um homem, de fato uma mulher, era uma mulher vestida de homem, um homem vestido de mulher. Então eu acredito que foi uma novela assim bem criativa, mas o fogo que chegou na emissora em junho de 1976 devastou muitas coisas, inclusive os arquivos da O Rebu original. Na verdade, sobraram sim alguns resquícios, como o capítulo 1, o capítulo 98 e algumas chamadas, mas isso não mata a nossa curiosidade. Nós sabemos que Tarcísio Meira e Glória Menezes protagonizaram muitas, mas eu digo muitas novelas dentro da Rede Globo. Uma delas foi Cavalo de Aço, exibida de janeiro a agosto de 1973. Foi uma história desenvolvida e escrita por Walter Negrão, que estava fazendo a sua experiência ali, sabe? Tava em período de experiência na faixa principal da emissora e ele chegou com essa novela bastante problemática, que deu assim muita dor de cabeça pra Globo, porque a censura tava firme, a censura tava em cima da novela, eles tiveram que fazer vários cortes para conseguir concluir a exibição da trama. Mas hoje, repetindo, como tudo que eu falei já nesse vídeo, a trama não tem mais vestígio nenhum na emissora, porque também, infelizmente, suas fitas foram devastadas pelo fogo. Pois bem, o vídeo de hoje foi mais para matar aquela curiosidade, como eu disse, que a gente não tem, mas que a gente quer saber quando a gente descobre que ela existe. Comenta aqui se tem uma outra novela que você conhece da Globo que não tem mais a possibilidade de ser reexibida por conta desse motivo, porque os arquivos não existem, sumiram, foram sequestrados, pegaram fogo, não importa o motivo. Comenta que o Rafa Pereira adora ficar lendo os comentários de vocês. Deem sugestão de vídeos também, a gente tá sempre de olho em tudo que vocês falam. Curta! Se você ainda não fez isso, só apertar o likezinho, o joinha que aparece aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, seja muito bem-vindo ao Rede Rafas e ativa as notificações, hein? O YouTube às vezes tenta dar uma rasteira pra gente, mas a gente cai atirando e já levanta rápido. E você ativando o sininho, sempre que pintar uma novidade aqui, você vai ser o primeiro a saber. Ó que beleza. Então já chega aqui, já fica com a gente, que é muito bom ter a sua presença no canal. Um forte abraço e te encontro em breve, hein? Fui, tchau, tchau.